Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Estamos aqui tendo esse companheirismo ao redor da mensagem do profeta, ao redor da palavra de Deus. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Ao Nascer do Sol. Essa mensagem, ela tem um poder profético. Veja, ao nascer do sol. O sol foi enviado para trazer a vida botânica à existência. Por isso Jesus Cristo pregou a parábola do semeador. Veja, o semeador saiu a semear. E veja, e o sol, de acordo com o que nos ensinou o profeta, é a palavra manifestada. Quando a palavra está manifestada, quando ela está cumprida, então ela é sol sobre a semente eleita. Essas sementes que estavam preordenadas à vida e que estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E quando a palavra vindicada para o dia, veja, chega no coração do eleito, essa palavra vindicada é sol. Sol para a semente. E ela manifesta a semente eleita que está em nosso coração. Veja, os atributos de Deus. Veja, cada filho de Deus, cada predestinado que está dentro dessa nova criação, veja, essa criação que vem pelo poder da palavra falada, essa nova criação debaixo do sétimo selo. Veja, havia muitas sementes sobre a terra, mas quando essa palavra, ela sai em todo o seu poder, em toda a sua virtude, essa palavra prometida, as promessas para este dia, e o eleito vê essas promessas, veja, aquilo traz a vida que estava escondida, veja, lá dentro do nosso coração, predestinada por Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso, o apóstolo São Paulo, no capítulo 8, verso 11, uma escritura muito importante, diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, uma promessa para essa semente eleita. Veja, dentro desse corpo mortal está uma semente. Veja, essa semente ela só pode ser manifestada através da palavra manifestada, a palavra de Deus. Repetindo, Jesus disse: minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Veja, mais ainda, ele disse: minhas palavras são espírito e vida. Por isso nós cremos que a fé para o arrebatamento está nessas mensagens. Não apenas ler ela, isso não funciona, mas a revelação, receber a luz, veja, para ver as profecias, as promessas para esse dia manifestadas. Por isso que o ministério do sétimo anjo veio fazer. Essa mensagem, veja, ela tem poder dentro dela, poder transformador. O mesmo anjo que veio a Abraão é o mesmo anjo que tem vindo a nós. Agora, veja, no parágrafo 80, citando essa escritura, a mensagem ao nascer do sol, diz assim o profeta: os predestinados, os que tinham vida. Então veja, o ponto é esse: e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará esses corpos mortais. Ou seja, lá dentro desse coração jazia uma semente. Quando foi plantada? Desde antes da fundação do mundo. Essa é que é a Escritura. Veja, naturalmente eram como a semente que estavam já na terra. Muitos se encontravam mortos. Eram simplesmente semente apodrecida por causa das muitas águas e das demais coisas. Porém, sabe você? Havia uma semente ali esperando, pronta para receber a vida. E Deus sabia que estava ali. Veja, Deus sabia aonde essa semente estava e aonde essa mensagem deveria alcançar. Veja, isso é algo grande. É Deus que determina a era e a posição geográfica. E essas sementes,
elas estarão ao alcance da mensagem. Vejam, os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo. Veja, porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar o seu. Essa palavra reclamar, ela é muito importante e deve ser meditada e entendida por revelação. Veja, o nosso parente redentor, o Senhor Jesus Cristo, veja, primeiro ele pagou o preço no Calvário, pagou o preço de nossa redenção. Veja, ele nos representou em sua morte, nos representou em seu sacrifício, nos representou em sua ressurreição. Veja, depois ele entra no santuário celestial e fica lá por 2000 anos, intercedendo por cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro. Logo ele se levanta do santuário, do trono, veja, de intercessão. Veja, além do véu, ninguém mais viu ele por 2000 anos. E ele entrou sozinho, com o seu próprio sangue, veja, um único sacrifício feito para sempre. E ele se levanta do trono. Veja, ele vem agora e toma posse do título de propriedade que Adão havia perdido. E ele desce em Apocalipse 10 com esse livro na mão. Para fazer o quê? Para reclamar os nomes pelos quais ele morreu na cruz e pelos quais ele intercedeu. Vem chamar a sua igreja para se pôr ao seu lado. Veja, para se pôr ao lado da palavra. E quando o eleito ouve a mensagem, isso vivifica o seu corpo mortal, o traz em obediência. Veja, o traz de entre os mortos. Veja, há uma ressurreição para essa semente que caiu no solo. Estava lá, jazendo, aguardando a água é o Espírito Santo. Veja, para levantar essa semente numa ressurreição. Veja, os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar o seu. Agora, isso é muito profundo e assegure-se de que o está captando bem. Veja, quando ele se levanta do trono, a intercessão terminou quando ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ele fez isso, veja, nos dias da voz do sétimo anjo. E ele toma esse título. Veja, quando João viu que não havia ninguém digno e que ninguém iria ressuscitar se não aparecesse lá um homem, veja, todos estariam perdidos. A terra estaria perdida, o homem estaria perdido, tudo estaria perdido. Mas da eternidade, Deus mesmo, ele se levanta e ele entra em morfe. Daquela luz inacessível, vem vindo um homem, um cordeiro ensanguentado. Veja, ele toma o título de redenção que Adão havia perdido. Sem esse título, não haveria arrebatamento, não haveria ressurreição e não haveria eternidade. Então o que aconteceu? Ele toma um título. Quando ele toma o título, a sua intercessão terminou. E ele vem agora para uma obra muito grande, maravilhosa, e que tem que ser entendida e captada, diz o profeta. Ele diz assim: assegure-se de que o está captando bem. Esse é o ponto que muitos crentes que conhecem essa mensagem não estão captando. Tinha que haver um tempo em que ele pagou o preço no Calvário. Tinha que haver um tempo da intercessão, mas tinha que haver o tempo da reclamação. E é o que ele está fazendo precisamente nesse momento, quando a palavra chega ao coração do eleito. Porque veja, a palavra, veja, é ela que está reclamando. Minhas ovelhas ouvirão minha voz. Veja, isso traz ao eleito a ressurreição, a água, veja, o Espírito sobre a semente eleita. Veja, então vamos continuar. O sol foi enviado por toda a terra, não para trazer rochas à vida, as quais também são barro, pó. Não foi enviado para trazer toda a terra à vida, mas para vivificar aquela semente, melhor, vivificar somente aquela terra que se encobria, rodeada de uma vida. Nem todos os homens receberão a Cristo. Não, somente o receberão aqueles que são o pó da terra. Esses são os que ele vem vivificar. Então, a semente eleita, veja, ela tem dentro dela uma parte que é eterna. Veja, Paulo disse: e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Você ouve a palavra
e como filho pródigo, você clama: salva-me, ó Pai. Veja, você reconhece o seu chamado vindo da palavra. Sem a mensagem, essas sementes não poderiam se levantar, porque a semente é o sol, ela é o poder vivificador. Veja, agora, essa terra pode estar ali sob o sol e dizer: oh, esse sol é muito quente. A pedra pode dizer: esse sol é muito quente. Porém, a semente, tão pequena, diz: era isso que eu estava esperando. Veja, e aí mesmo começa a germinar para a vida. O sol vivificou esta parte da terra, porque o sol foi enviado para vivificar a pedra. Não foi para vivificar a pedra, nem tampouco para vivificar a terra. Ele foi enviado para vivificar a semente. Agora o Espírito Santo vem. Então, por que é que não recebem todos? Porque não foi enviado para eles. Veja, essa mensagem é espírito e vida. Veja, para quem ela foi enviada? Para a semente eleita, para aqueles que estavam na mente de Deus. Veja, e essa semente, essa mensagem, ela é o poder para vivificar. Ela é a palavra falada. Ela é o poder criativo. Agora, o último Adão, tomando forma humana, veja, veio falar a palavra para que as sementes eleitas que estavam no princípio nele pudessem ser manifestadas, porque ele é a cabeça da igreja. Sem que ele se manifestasse, as sementes eleitas não poderiam se levantar. Naquela manhã de ressurreição, quando ele se levantou há 2000 anos atrás, cada semente do Velho Testamento se levantou juntamente. E agora, em ordem, o último Adão, veja, primeiro, ele veio chamar a semente eleita que está viva, porque eles são os primogênitos, eles são as primícias, porquanto eles estão em Cristo. Veja, Cristo é o primeiro a ser manifestado, a ser vivificado. Ele tem a preeminência em tudo. E cada membro do corpo de Cristo, que está vivo nesta hora, preordenado por Deus, para receber essa luz, virá a vida. Não tem como impedir. Não importa o que digam, não importa quanto caçoem, não importa quanto se levantem contra essa semente eleita, ela será manifestada porque ela está preordenada. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.